Eu comecei a pensar sobre isso quando eu voltei dos Estados Unidos. Eu morei 5 anos nos Estados Unidos e eu voltei sem nenhuma teoria na cabeça, mas eu trouxe a prática. Eu vi como as coisas funcionavam lá e como elas não funcionavam aqui. Então, à medida que o tempo foi passando, que eu fui me educando, tá? E foi nesse processo que eu descobri o liberalismo. Eu não sabia o que era o liberalismo. Eu descobri o liberalismo, inclusive, depois que eu tive o começo do envolvimento na política, depois que eu participei da criação do Partido Novo. Foi depois que o liberalismo surgiu na minha vida, né? E hoje eu tenho certeza que a resposta tem o nome de liberdade. No Brasil, a sua vida é pautada pelo que a gente pode chamar de uma servidão ao Estado. Hoje o cidadão brasileiro entrega 50% da renda dele para o Estado. O sujeito que está vendendo uma garrafa de água mineral no engarrafamento e que não tem nada, não possui nada, aquele cara está entregando praticamente metade da renda dele para o Estado. Então, esse é o segredo. A gente precisa libertar a sociedade brasileira da dependência econômica, psíquica e até moral do Estado. O caminho é a liberdade. A principal diferença que eu vejo entre a sociedade americana e a sociedade brasileira é uma coisa que eu nunca consegui nomear até que eu li um livro chamado Dimensões Culturais, de um sociólogo holandês chamado Geert Hofstede, que é o que o Hofstede chama de distância de poder. Distância de poder numa sociedade é a distância, a diferença que separa o indivíduo que tem menos poder do indivíduo que tem mais poder na sociedade. No nosso caso, seria o exemplo, por exemplo, do cara que está vendendo uma água mineral num sinal, um cara que talvez não tenha nem certidão de nascimento, não tem direito a nada, e o cara mais poderoso do Brasil, e aí eu deixo você imaginar quem é, né? Essa diferença no Brasil é gigantesca. Esse sujeito mais poderoso no Brasil, ele pode se safar de tudo, né? Ele pode fazer praticamente tudo e nada vai acontecer com ele, enquanto o cara menos poderoso no Brasil, ele não é nem considerado gente, né? Então, apesar de toda essa retórica politicamente correta que infesta o nosso dia a dia, essa realidade continua. E o único efeito prático dessa retórica politicamente correta foi alçar algumas figuras do espectro esquerdista para a mesma posição de poder, né? Que é ocupado anteriormente por políticos tradicionais. E a outra coisa, Lucas, é a autossuficiência, a autonomia e a autossuficiência que caracteriza a vida do americano. Tem a ver com o processo de colonização, né? Quando o cara botava a mulher, 2 filhos, uma espingarda numa carroça e ia lá para o oeste colonizar. É um passado diferente do nosso, né? Então, e aí você vê as características do americano, por exemplo, do it yourself, né? O americano típico, ele conserta tudo na casa dele, ele faz tudo. Aqui no Brasil a gente sempre contrata alguém para fazer, né? Então a autossuficiência para mim é uma diferença gigantesca também.